Olá, tudo bem? Sou o professor Galeno Coelho, professor de Matemática e Física, ajudando vocês aí na preparação para o concurso dos servidores aí do Correio, tá bom? Você quer ser um agente do Correio, um servidor público? Vem comigo que você aprende. Vamos lá? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. É um prazer poder ajudar vocês, né? Como falei, eu sou o professor Galeno Coelho, professor de Matemática e Física. Tá aí minhas redes sociais, meu canal no YouTube. Não deixe de inscrever, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar. Conto com o seu apoio, com sua ajuda para que eu possa continuar engajado aqui, produzindo mais videoaula para ajudando os outros, tá bom? Então, se inscreva, indica aí, dá o seu like, faça seu comentário, faça sua crítica construtiva, que sempre vamos estar melhorando esse canal para que o conhecimento matemático possa chegar a maior número de pessoas e eu possa continuar gravando aqui também a preparação para outros concursos públicos, né? Que vai ter aí por aí, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira videoaula, aprendemos sobre os números inteiros, negativos e positivos. Foi muito bom essa primeira videoaula. Segunda videoaula falou aí sobre os números decimais e os números fracionários. Foi muito bom também. Esse conhecimento vai ser usado também agora nessa terceira videoaula, onde números e grandezas proporcionais, razões e proporções, divisão proporcional, regra de 3 simples e composta. Então, a matemática está dividida em 8 tópicos. Então, por isso que eu vou gravar, cada tópico vai ser uma videoaula, tudo bem? Então, normalmente as videoaulas de 30 a 1 hora, mais ou menos, dependendo aí dos exercícios. Então, não deixa de fazer, né, as atividades no caderno e praticar os exercícios. No final desses 8 vídeos, eu vou pegar aí uma prova anterior, né, do concurso, do Correio, e vamos destrinchar como nós podemos usar o conhecimento adquirido, materializar ele a fim de pôr em prática. E também ajudar vocês, lembrando que um concurso público ninguém vai gabaritar, né? Então, na matemática, então como que eu posso conseguir pontuar o máximo de ponto possível? Então, também vou ajudar vocês lá nesse vídeo aula aí que eu vou falar. Então, não perca a última vídeo aula, tá bom? Então, acompanha, vem comigo que você aprende. Então, vamos ao primeiro ponto aqui. Qual é a razão de 15 para 45? Tá? Então, sempre que trabalhamos com razão, nós estamos trabalhando com fração, tá? Sempre trabalhando com razão, fração. Então, 15 para 45. Então, vamos destrinchar isso aqui. O que isso aqui quer dizer? Então, eu já sei que esse cara aqui é o meu numerador e esse cara aqui é meu denominador. Aqui, todo exercício ele tem um começo, um meio e um fim. Nesse caso, esse cara está no fim e ele quer voltar para o começo. Então é isso que nós vamos fazer, tá? Ele está lá no fim e nós temos que voltar para o começo. Então, como nós podemos voltar para o começo? Vem comigo. Eu preciso fazer com que essa fração se torne irredutível. Irredutível quando a pessoa não arreda o pé, né? Não arreda o pé. Se alguém chegar assim e falar assim, me empresta R$1.000? Não vou te emprestar R$1.000. Não, vai aí, empresta R$1.000. Não vou te emprestar não. Vai, mano, empresta R$1.000. Não vou te emprestar, nem morto. Não adianta, eu não vou te emprestar. Então, você está irredutível. Ou seja, quando você não mais pode mudar de ideia. Tudo bem? Então, os números, eles também ficam irredutíveis. Então, vamos lá. Vamos pegar esse número aqui e vamos dividir ele. Então, se você quiser copiar esse modelo no seu caderno, aí, vai copiando aí, tá? Vai copiando aí as dicas do professor Galeno. Então, se eu pegar o 15, dá para dividir por 2? O 15 não dá para dividir por 2, porque vai dar 7,5. 45 também dá para dividir por 2? Vai dar quebrado. Então, vamos para o próximo. 45 dá para dividir por 3?
Dá, é 5, né? 45 dá para dividir por 3? Sim, é 15. Então o que foi que eu acabei de lhe ensinar? O que eu acabei de lhe ensinar? Que se eu divido o meu numerador por certo número, nesse caso o 3, o meu denominador também tem que ser dividido pelo mesmo número. Tá? Então, se eu dividir o 15 por 3, eu tenho que dividir o 45 também por 3. Tá bom? Essa é a regra do jogo. Eu não posso dividir o numerador pelo 2, por exemplo, e o 45 pelo 3. Isso eu não posso. Ok? Fica bem gravado isso na sua mente. Tá bom? Foi isso que você acabou de aprender. Agora, o 5 e o 15, eu posso continuar dividindo? Vamos ver, né? Então, 5 dá para dividir para 2? Não. 5 dá para dividir para 3? Não. 5 dá para dividir para 4? Não. E 5 dá para dividir para 5? Sim. É quantos? É 1. 15 não pode ser o 2, não pode ser o 3, não pode ser o 4. Lembra que eu falei? Tem que ser o 5 também. 15 dividido para 5 é 3. Ok? Então, o 1 não dá mais para dividir e o 3 não dá mais para dividir. O que isso quer dizer? Que essa fração tornou irredutível. Ou seja, ela não arreda o pé, daqui ela não sai mais. Isso quer dizer que ela está no início. Então, esse é o início desta fração. Esse é o início dessa fração. Então, ela estava lá no fim. Qual é o fim dela? 15 para 45. Esse era o fim. E ela precisou voltar para o início, que é 1/3, ou seja, a razão de 1 para 3. Muito bem, né? Então, a razão de 1 para 3 chegou no fim, acabou. Agora, o que nós vamos ver depois? Assim que eu terminar essa parte prática, nós vamos na parte teórica, que é a parte contextualizada. Aí nós vamos usar esse conhecimento a fim de produzir um resultado, tá? Então, vem comigo que você aprende. Vamos para o próximo exercício. Divida 120 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, a pessoa que não, vamos dizer assim, né? A pessoa que não sabe, não assistiu a videoaula, não aprendeu, normalmente ele vai pegar o 120 e dividir para 2, o 120 dividido para 3 e o 120 dividido para 5. Tá? Mas será que é assim mesmo que faz? Então vem comigo que você aprende. Vamos lá, vamos ver como que faz esse exercício. Então nós vamos fazer que a somatória desses números, 2 mais 3 mais 5. Somando tudo dá 10. Agora 120 dividido para 10. Então, essa é o modelo que nós devemos fazer. Eu não posso pegar e já dividindo ele para cada um, tá? Eu não posso. Eu não posso. Então, eu tenho igual a 12, né? Que 12 vezes 10, 120. Então, se eu pego esse 12, quer dizer que ele é igual para todos. Agora, como alguns têm partes diferentes, ó, 2 vezes 12 é igual a 24. O outro só tem 3 partes desses 12, que é igual a 36. E o outro tem 5 partes. 5 vezes 12 é igual a 60. Então, aqui dá 60 e aqui dá 60, que é igual a 120.
tá? Que é igual a 120. Então, se você pegar 120 dividido por 2, é igual a 60. 120 dividido por 3 é igual a 20, tá vendo? E 120 dividido por 5 é igual a 24. 40 quer dizer aqui, ó. 40. Tô fazendo a conta como se fosse 60. Então, 120 dividido por 2 é 60. 120 dividido por 3 é 40, porque 3 vezes 4, 12, né? 120. E 120 dividido por 5 é igual a 24. Então, não tem algo errado aqui, gente? Você percebeu que tem algo errado? Por que está errado, professor? Vamos lá, você talvez esteja perguntando. Porque o cara que tem duas partes, ele recebe mais. E a pessoa que tem, você viu que foi diminuindo? Então, quanto mais a pessoa tem parte, menos ele recebe. E não é assim, não é? E não é assim. Imagina, três amigos fizeram um investimento. Certo? 3 amigos fizeram um investimento. Um investiu 24 mil reais, outro investiu 36 mil reais e outro investiu 60 mil reais. Então é óbvio que quanto mais parte no investimento você tem, mais você vai lucrar. Não é? Não é isso que fica comprovado aqui? Tá vendo? Ficou comprovado aí. Então, se você tem mais parte no investimento, maior o seu lucro. Então, quanto mais você investir nesse projeto, maior vai ter o retorno. Já o outro lado, não, mostra totalmente o contrário. A pessoa que investiu menos é a pessoa que ganha mais, né? E está totalmente errado, tá? Tá totalmente errado. Então, depois nós vamos usar esse conhecimento, depois, a fim de produzir um resultado, tá? Depois nós vamos usar. Aqui é só a parte direta, não tem nada contextualizado aqui, tá bom? Aqui é só um exercício, aí depois nós vamos para a parte contextualizada, e que é a parte que nós vamos fazer o concurso público, né? É esse modelo que você vai ver lá no concurso público, tudo bem? Então vamos lá, a outra parte. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com frações. Frações, ó. X quarto é igual a 6 oitavos. Então aqui está perguntando qual é o valor de x. Lembra da fração? A fração é todo exercício, gente. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Tá? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Esse aqui é o começo. Ele está no início. E esse cara aqui, ele é o fim. Então ele está aqui e quer vir para cá. Então, antes de tudo, você precisa se localizar no exercício, saber aonde ele se encontra e para onde ele vai. Tudo bem? Então, esse é o ponto de partida. Primeiro você tem que olhar o exercício, aonde que ele está? Está no começo, no meio ou no fim? Ah, ele está no começo, então ele quer chegar no meio ou ele quer chegar no fim? Não, ele quer chegar lá no fim, então beleza. Então vamos para o fim. Ah não, ele está no fim, tem que voltar para o começo. Aí você vai ver quantas etapas você vai resolver aquele exercício, tudo bem? Então, feito isso, você vai conseguir se localizar no exercício e a partir disso que você vai aplicar o conhecimento adquirido.
Então, a partir disso é que você vai aplicar o conhecimento adquirido, tá bom? Por isso que muitas pessoas têm o conhecimento, mas não sabem usar, que ela não está se localizando, né? Ela está perdida, ela está sem rumo, ela está desnorteada. Agora não, você está assistindo a videoaula aqui comigo, você está norteado, agora você vai saber. Lembra-se da fração? Tudo que vai volta? Então vamos lá. Quando nós retornamos, ó, tá vendo? Quando eu estou no fim e quero voltar para o começo, eu vou dividir. Agora eu estou no começo e quero ir para o fim, eu vou multiplicar, tá? Você está no fim, você quer voltar para o começo, você divide. Agora você está no início e quer para o fim, você multiplica. Pergunta: x eu não sei, né? Então eu vou usar o de baixo. Então eu tenho o numerador e eu tenho aqui o denominador. Então pergunta: 4 vezes 2 dá 8. Então 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3 dá 8? Não. Não e não. Então 4 vezes 2 dá 8. Então está correto. 8 dividido por 2, 4. Beleza? Então eu tenho que perguntar: que número multiplicado por 2 é que dá 6? Que número multiplicado por 2 que dá 6? É o 3. 3 vezes 2, 6. O 6 dividido por 2, 3. 6 dividido por 2, 3. Tá vendo? Então, 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Beleza? Então, é importante no exercício você saber aonde você está e aonde você se encontra. Então, eu estou no começo. Para eu chegar no fim, qual foi meu ponto de partida? É isso que ele quer saber. Então, eu estava no 6, que é o fim. O meu ponto de partida é o 3, porque 3 vezes 2, 6. Tá bom? Então, podemos dizer que essas frações são iguais, são equivalentes. Tá? Então, são frações equivalentes. E elas são múltiplos de 2. Tranquilo? Então, no próximo tópico, quando entrarmos na parte contextualizada, vamos ver como podemos usar esse conhecimento aí. Agora, outro tópico. Em uma receita, para cada 2 xícaras de farinha, usa-se 3 xícaras de açúcar. Então, vamos lá. Para 2 xícaras de farinha, tem-se o quê? 3 de açúcar é igual. Se foram usadas 9 xícaras de açúcar, foi usado 9. Opa, açúcar na parte de baixo. Deixa eu apagar aqui. Então, se for usado 9 xícaras de açúcar, quantas xícaras de farinha, que é X, né, foram usadas? Aí nós temos que lembrar do que? De novo, do exercício anterior, tá? Então, eles são grandezas diretamente proporcionais, tá? Vamos lá? E qual é o múltiplo dele? Vamos ver. Então, se ele estava aqui, né, lembra? Início, meio e o fim. Então ele está aqui no início, ele quer ir para o fim. Então se ele está no início e quer ir para o fim, eu vou multiplicar, tá?
Então, vamos fazer assim, ó. 3 vezes 2, 3 e 4. Vezes 2, 3 e 4. Aqui é bem simples. 3 vezes 2, 9. Tá errado. Vamos para o próximo. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 3, 3. Então, beleza. Então, aqui, o 2 a gente já descartou. 2 vezes 2, 4, não é ele. E 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3, 2. Lembra? Se eu usei o número 3 embaixo, eu tenho que usar o 3 em cima também. Então, eu vou precisar de 6 farinhas de açúcar. Tudo bem? Então, aí eu tenho uma razão e uma proporção de 2 para 3. Eu tenho uma razão e proporção de 2 para 3. Tranquilo? Então, no próximo etapa, nós vamos ver a parte contextualizada aí, né? Vamos ver como executar esse conhecimento, como aplicar ele a fim de dar bons resultados. Tudo bem? Então, você vê aí, já estamos aí em 20 minutos de videoaula. Você vê que é trabalhoso. Então, reserva pelo menos 1 hora e meia de estudo para cada matéria. Matemática, português, né? E outras matérias que vai ser usado, tá bom? Então, se prepare. Se você quer alcançar o seu objetivo, o seu projeto de vida, vale a pena, tá bom? Lembre-se, né? Eu sou o professor Galeno Coelho, sou de Matemática e Física. Tá aí minhas redes sociais, meu canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar. Então, preciso do seu apoio para que eu possa continuar produzindo materiais como esses, mais videoaulas. Tudo bem? Vamos lá? Vamos continuar aprendendo. Exemplo de regra de 3 simples. Exemplo de regra de 3 simples. Eu não vou resolver esse exercício agora, tá? Então nós vamos deixar isso para a próxima etapa, a parte contextualizada. Então eu só coloquei aqui como exemplo para vocês, tá bom? Para que vocês possam entender. Olha, para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. Então, um bolo, eu consumo 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, se você quiser trabalhar do jeito que está aí no modelo aí, você pode fazer, tá bom? Você pode fazer aí, tá? Qual é a grandeza? Então, grandeza é tudo aquilo que nós podemos medir e contar. Então, por exemplo, bolo é uma grandeza, tá vendo? Grama é outra grandeza. Então, você pode organizar aí conforme você está vendo. Então, se um bolo produz 300 gramas, 5 bolos vai produzir quantos? Então, esse elemento que está aqui escondido é o X, tá? Ele é o X. Aí nós vamos, na próxima parte contextualizada, eu vou resolver isso junto com vocês. Então, o que eu quero nessa parte? O que eu quero agora que vocês entendam? Então, eu quero que vocês entendam que as grandezas, elas podem ser diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Aumenta-se de um lado, aumenta-se também do outro. Exemplo, digamos que você trabalha 1 hora, você trabalha 1 hora e ganha 10 reais. Se você trabalhar 2 horas, obviamente você vai ganhar 20 reais. Se você trabalhar 5 horas, óbvio que você vai ganhar, quer dizer, 100 reais. O que isso quer dizer? Aumenta a quantidade de horas, aumenta o valor que eu vou receber.
Então isso é grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Então fica bem claro isso. Guarde essa informação para que vocês possam resolver na próxima. Agora vamos entender o próximo exercício. E também tem regra de 3 inversamente proporcional. Tá? Então, regra de 3 inversamente proporcional. Mais dúvidas? Está com detalhes? Quer mais detalhes? Está com dúvida aí? Também tem mais vídeo aula no meu canal. Tá? Aí pesquise aí sobre isso. Então, o que é grandeza inversamente proporcional? Então, imagina velocidade e tempo. Velocidade e tempo. Imagina que você sai de São Paulo para Mariporã. Você saiu de São Paulo para Mariporã, você viajou, certo? A 80 km por hora. Aí você gastou 1 hora e 30 minutos. Então, se você aumentar a velocidade daqui para Mariporã, vai fazer com que o tempo ele aumente ou que o tempo diminua? Obviamente, o tempo vai diminuir. Então, isso é grandezas inversamente proporcional. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vamos para o próximo, que é regra de 3 composta. Que é regra de 3 compostas. Então, quando surge uma situação, a gente sempre estava trabalhando com 2 elementos. Agora surgiu uma situação que nós temos agora 6 elementos. Nós temos aí 6 elementos e apenas uma incógnita, uma variável aí. E aí, gente? É regra de 3 composta. Então, na próxima etapa contextualizada, eu vou mostrar para vocês como que resolve essa regra de 3 composta. Tudo bem? Então vamos lá, gente. E ela também pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tá bem? Então eu vou ajudar vocês a entender isso na próxima etapa aí da videoaula. Essa aqui é só para vocês entenderem o que são grandezas, o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional. Então você já pode ir copiando isso no seu caderno para que você possa já resolver na próxima etapa. Então muito bem, chegamos aí à parte contextualizada. Agora vamos fazer a parte contextualizada de como podemos resolver essas questões. Vamos lá? Vamos sair um pouco da parte agora só de exercício e vamos entrar na parte contextualizada. Então, essa parte contextualizada é de suma importância, tá? Para que você possa executar o conhecimento adquirido a fim de produzir um resultado. Tá? Então, é importante prestar muita atenção às informações para que possamos assim resolvê-la, tá, gente? Preste muita atenção para que possamos assim materializar o conhecimento. Vamos lá. Olha só a situação o fundo histórico que eu trouxe aqui, ó. Imagine que você é o gerente de uma fábrica de móveis que precisa calcular a quantidade de materiais ou matéria-prima para atender a um grande pedido de mesas e cadeiras. Em cada produção é necessário dividir e propor corretamente os recursos para garantir o equilíbrio dos materiais utilizados. Então vamos às questões. Então você é um gerente, você é dono de uma empresa, tá? Você é o cara lá, você vai trabalhar e você precisa fazer as coisas corretas. Tudo bem? Então, lá na distribuição de materiais, você possui 60 kg de madeira para serem divididos em partes proporcionais entre 3 setores da fábrica, na razão de 2 para 3 para 5, respectivamente. Pergunta: qual é a quantidade de madeira que cada setor receberá?
Então você já fez lá o estudo. Você foi lá, fez o exercício anterior. Então você já sabe que você precisa fazer aqui, ó. A somatória, número 2, mais 3, mais 5, que é igual a 10. Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso fazer isso? Porque se eu for dividindo 60 por 2, 60 por 3, o que vai acontecer? Aquele que tiver menos parte vai receber mais. E aquele que tiver mais parte vai receber menos. Aí está errado, né? Vai estar errado. Então vamos lá. Agora 60, né? Cadê? 60 kg dividido para 2. Para 2 não, para 10, desculpa. Que é igual a 6. 6 vezes 10, 60. Então, 6 é a parte que cada um lhe pertence. Só que o 2 vezes 6 vai receber 12 partes. Agora, 3 vezes 6 vai receber 18. Aqui, tá vendo? Aqui já dá 30. E 5 vezes 6 dá 30. Porque 6 vezes 5, 30. Então aqui dá 30, 60. Então ficou certinho, bonitinho, né? Ó. Então ele só tem duas partes, tem direito a duas partes de 6. Então ele vai receber 12. A outra tem 3 partes, vai receber 18. O outro tem 5 partes, vai receber 30. Então como que é bonito a matemática, né, gente? Como que é bonito, né? E justo, né? Então, cada setor, um setor tem direito a 2, outro setor tem direito a 3 e o outro setor tem direito a 5. Diretamente proporcional, respectivamente, né? A razão é essa, eles vão receber dessa forma proporcional para cada setor. Agora, se você pegar o 60 e dividir por 2, então esse setor vai receber mais. Só que ele só tem direito a duas partes. Se você divide por 3, ele vai receber menos. Se você dividir por 5, vai receber menos ainda. Ou seja, quanto mais tem, menos recebe. Então está errado. Então, por isso que aquele conhecimento que foi adquirido foi fundamental para resolver esse contexto. Então vamos à questão, ó, tá vendo? Lembra-se, ó, cadê? Imagine que você é o gerente de uma fábrica de móveis que precisa calcular a quantidade de matéria-prima para atender um grande pedido de mesa e cadeira. Em cada produção é necessário dividir e propor corretamente os recursos para garantir o equilíbrio dos materiais utilizados. Vamos às questões. Tá vendo? Então, bonitinho, certinho vai ser feito esse cálculo aí. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado, tá bom? Muito bem, agora vamos para o próximo tópico, mas seguindo essa linha de raciocínio, tá? Seguindo essa linha de raciocínio. Comparando eficiências na produção, você verifica que um dos setores gasta 15 metros de tecido para cobrir 15 cadeiras. Qual é a razão da quantidade de tecido para o número de cadeiras? Opa! Então eu já sei, mais ou menos, ó. Eu sei que a razão é de 15 para 45. Ele está no fim, ele precisa ir para o início. Opa, se eu dividir aqui por 5, 15 dividido por 5 dá 3. E 45 dividido por 5 15 dividido por 5 dá 3. Porque 5 vezes 3, 15. 45 dividido por 5 dá 5. Opa. Então, 5 vezes 5 dá 25. Não, vamos lá. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Nós já estamos gravando aí com um bom tempo, né? Estamos aí já 34 minutos. Vamos lá.
15 dividido para 5, 3. 3 vezes 5, 15. 45 dividido para 5, 9. 9 vezes 5, 45. Eu tenho que tornar ele irredutível. Então 3 dividido para 3 é igual a 1. E 9 dividido para 3 é igual a 3. A 1/3. Então razão de 1 para 3. Né? Então é normal, à medida que você for fazendo a prova, também acontecer cansaço, ficar cansado. A mente já começa a bugar um pouco. Então nessa hora é importante você fazer uma pausa, ir lá no banheiro, beber água, né? Fala assim, ó, agora que já estou cansado, minha mente começou a cansar, já estou com 40 minutos de prova, fazendo cálculo aqui, vou pausar um pouco, vou lá no banheiro dar uma refrescada, tá bom? É normal, tá, gente? Então sempre use a ida ao banheiro como estratégia de pausa para descansar um pouco o cérebro e voltar novamente. Então 15 dividido para 5, 3. 45 dividido para 5 é 9. Tá? E dá para continuar dividindo? Sim, dá para continuar dividindo. 3 dividido para 3, 1. E 9 dividido para 3, 3, que deu 1/3. Então ficou bem claro que qual é a razão de quantidade de tecido para o número de cadeiras. Então, um tecido produz 3 cadeiras. Então, 15 tecido produz 45 cadeiras. Então, o gerente, como gerente, você precisa saber esse cálculo, essa regra de 3, para poder, assim, saber atender as demandas do seu cliente. Então, quando você já tem essa receita do bolo, imagina, você já tem essa receita do bolo. Então, você sabe que um tipo de tecido produz... 1 metro de tecido produz 3 cadeiras. Então você já tem a receita do bolo. Então se chegar um cliente pedindo, eu quero produzir 4.000 cadeiras. Então quantos metros de tecido eu vou ter? Você já sabe aplicar a regra de 3. Tudo bem? Chega um cliente, quero 300 cadeiras. Então quantos metros de tecido eu vou precisar? Então você já tem a regra de 3, porque você já tem a receita do bolo. Então você sabe que 1 metro de cadeira, 1 metro de pano produz 3 cadeiras. Tá vendo? Vai passando o tempo, é normal ficar cansativo mesmo, tá? Na hora da prova, dá uma pausa, descansa, vai no banheiro, reflete um pouco, relaxa e vê que a mente começou a cansar e você começou a dar mais escorregada, volta lá, vai no banheiro, descansa e volta revigorado para você continuar a prova, tá bom? Então vamos para o próximo exercício. Aí, ó, ajustando parâmetros de produção. Suponho que o setor de pintura precise de 4 horas para pintar 8 cadeiras. Então, suponho que o setor de pintura precisa de 4 horas para pintar 8 cadeiras. Em um outro setor, esse tempo foi ajustado na produção. Olha só, o tempo foi x para 4. Ele é igual a 6 horas 6 horas para 8 cadeiras. Então, x hora produz 4 cadeiras. E a razão em proporção é igual a 6 horas, 8 cadeiras. Então, eu já aprendi isso lá anteriormente. Agora eu contextualizei isso. Agora eu preciso resolver de uma forma contextualizada, tá? Então, vamos lá. Tudo que tem o começo, meio e o fim. Se você está no fim e quer voltar para o começo, você vai dividir. É o que está aqui. Esse cara está no fim.
E ele quer voltar para o seu começo. Então eu vou dividir por 2, por 3, por 4, por 5. Então 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 3? Não. E aqui não, tá vendo? 8 dividido por 2, 4. Então eu já achei o número 2. 6 dividido por 2, 3. Então 6 dividido por 2, 3. Ou seja, cada 3 horas produz 4 cadeiras. Cada 6 horas produz 8 cadeiras, que é o dobro. Ou seja, ele é múltiplo de 2. São frações equivalentes. Beleza? Então é algo bem tranquilo, mas você precisa levar todo esse conhecimento no dia da prova, tá? Você precisa levar aí consigo todo esse conhecimento. Já estamos aí a 41 minutos de vídeo aula, tá? Então você é cansativo mesmo, etapa por etapa. Você tem que saber identificar. Ah, eu estou no começo, eu tenho que ir para o fim, eu multiplico. Ah, eu estou no fim, eu quero voltar para o começo, eu divido. Tá? Então, até mesmo, se eu não me engano, vai ter uma videoaula que vai falar sobre isso aí, tá? Grandezas, cálculo de volume, área, comprimento, cálculo de medidas, tá? Vai ter uma videoaula, se não me engano, vai falar sobre isso aí, mais pra frente. Então, agora vamos entrar lá na regra de 3, regras de 3 simples. Regras de 3 simples. Então, eu já sei que essa regra de 3, eu já sei que essa regra de 3, tá vendo? E eu tenho grandeza. O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que é medido e contado. Então, para fazer o bolo de aniversário, eu estou falando de uma unidade. Então, eu coloco aqui, ó, bolo. E utilizamos 300 gramas. Tá? Aí eu coloco grandeza debaixo de grandeza. Quantos bolos eu vou fazer? Um bolo. E precisa de 300 gramas. No entanto, faremos 5 bolos. 5 bolos. X. Quantas gramas vamos fazer? Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, X. Então, 1 vezes X, 1x, é igual a 5 vezes 300. Então, x é igual a 5 vezes 3, 15. Abaixo dos 2 zeros, 1.500. Então, x é igual a 1.500. Beleza? Então, ficou tranquilo aqui, tá? Ficou tranquilo. Então, eu tenho aqui 1/5 sobre 300x. Então, esse aqui é diretamente proporcional. Por quê? O maior está embaixo e o menor em cima. O maior está embaixo e o menor em cima. Então, isso quer dizer que eles são diretamente proporcional. Aumenta de um lado, aumenta do outro, tá? Se você precisar de mais detalhes aí, se não tiver uma videoaula no meu canal, pode pedir que eu vou gravar aí para você, tá? Videoaula explicando sobre isso. Senão vai delongar ainda mais essa videoaula aqui, tá? Ok? Então, essa é a ideia aí. Então, se você relembrou alguns conceitos anteriores, né, que você já viu esses conceitos lá no ensino médio, na época que você estudava, ou até mesmo na empresa que você trabalha, alguma coisa assim que você faz no seu dia a dia. Então, é muito bom rever esses conceitos aí. Então, regra de 3 são grandeza debaixo de grandeza, organizou.
Aí você vai ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, quando o número maior está em cima e o menor embaixo, ele é inversamente proporcional e aí precisa fazer alguns ajustes, tudo bem? Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu vou ter imenso prazer em ajudar vocês. Agora vamos para o próximo exemplo de regra de 3 composta. Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir a sua meta. Tá vendo? Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir a sua meta. A sua meta. Porém, contudo, entretanto, a data do exame foi antecipada e ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele terá de estudar por dia para se preparar? Então vamos ver se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Aí está dizendo, observe que ao diminuir o número de dias, será necessário aumentar o número de horas de estudo para a leitura dos 8 livros, de fato. Então 8 e 8 são iguais, tá vendo? Aqui vai aumentar, né? Quer dizer, ele vai precisar aumentar essa demanda aqui. Então o x vai ser maior que 6. E aqui o 4 está sendo menor. Tá vendo? O 4 ele é menor do que 7. Então eu preciso corrigir esse cara aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar o 4 em cima e o 7 embaixo. Agora assim. Beleza? Isso é o correto. Eu tenho que organizar ele. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para a esquerda. 6x é igual. Agora eu vou pegar esse cara aqui e vou pôr aqui. Vezes esse cara aqui. Então primeiro eu vou resolver essa operação aqui. Tenho 2, ele tem que ficar só 1 para que ele volte a ficar lá igual a regra de 3. Então 8 vezes 4, 4 vezes 8. 8 mais 8 é 16, 16 vezes 16, 32. 8 vezes 7 ou 7 vezes 8. Então 4 vezes 7, 7 mais 7, 14. 14 mais 14, 28. Então, olha só. 7 mais 7, 14. 14 mais 14, 28. Já foram 4. Agora o dobro. 28 mais 28, 56. Agora sim, vamos fazer a continuação. Então, 6x é igual a 32 sobre 56. Então, se você quiser tornar essa fração irredutível, você pode, tá? Antes de mandar para cá. Por exemplo, aqui a metade de 32 é 16. A metade de 56 é 28. Aí eu continuo. A metade de 16 é 8. A metade de 28 é 14. A metade de 8 é 4. E a metade de 14 é 7. Pronto. Tornei a fração irredutível. Por quê? Vai ficar muito mais fácil. Agora você vem aqui 6 sobre x é igual a 4 sobre 7. Agora faz assim, ó. 4x é igual a 6 vezes 7. Então, 3 vezes 7, 21. 21 mais 21, 42.
3 vezes 7, 21, 21, 21, 42. Vamos isolar o x, vai ficar sozinho, 42. Agora dividido por 4. Então você pega aí 42 dividido por 4. X é igual a 10 horas e meia. Então, tá aí o resultado, tá? Aí o aluno vai ter que estudar 10 horas e meia para que ele possa, deixa eu arrumar aqui, pronto, para que ele possa dar conta de ler esse livro, tá? Então ele vai precisar fazer isso durante 10 horas e meia, né? Para poder aí ler esse livro e dar conta desse exame aí na prova final. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, pode aí escrever no canal, pode mandar mensagem, que vai ser um prazer eu poder ajudar vocês, tá bom? Então, a aula de hoje, mais uma vez, que eu falei, já foi quase aí 1 hora de videoaula, etapa por etapa, ponto por tópico por tópico, detalhe por detalhe, tá? Espero que vocês estejam aprendendo, estejam gostando dessas videoaulas e que esteja realmente engajado para poder assim fazer essa prova. É estudar mesmo, tá, gente? Às vezes nós queremos mudar de vida, temos que mudar os planos, isso é muito bom. Então eu, quando saí da área que eu atuava e entrei na educação, foi um up muito grande na minha vida, questão de trabalho, questão financeira, foi um up muito grande. Então eu sei que você também quer dar esse up aí na sua vida, mudar, né? Dar um conforto melhor para sua família. Não tem coisa melhor para um trabalhador dar um conforto aí para sua família, dar uma condição financeira melhor. Então, se você está buscando esse concurso, é porque você quer melhorar seu projeto de vida, quer melhorar sua condição financeira e ajudar a si próprio e aos seus familiares. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quer fazer alguma crítica, faça. Crítica construtiva, quer fazer um elogio, faça. Deixe aí o seu comentário, se inscreva, comenta. Isso ajuda no meu engajamento para que eu possa continuar produzindo aí mais videoaulas, né? É um tempo que eu poderia estar com a minha família, eu estou desprendendo esse tempo da minha família para ajudar você a alcançar o seu sonho, tá bom? Lembre-se disso. Então lembre-se que nós estamos aqui um para ajudar o outro. Enfim, é um prazer, né? Só fazendo aqui meu comercial. Lembre-se, eu sou o professor Galeno Coelho, sou de Matemática e Física. Tá aí as minhas redes sociais, meu canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir, não deixe de acompanhar. Desde já quero agradecer aí os mais de 900, quase batendo aí a meta, falta pouco para chegar nos 1000 inscritos. Com a sua ajuda, com o seu apoio, vamos chegar e fazer com que esse canal fortaleça para que ele chegue ao maior número de pessoas. Pessoal, a próxima videoaula tá aí o tópico, tá? Porcentagem. Então não perca a próxima videoaula. Então a próxima videoaula é porcentagem. E porcentagem é fração. Então já vou logo falando aqui. Então, se você não aprendeu ainda frações, como se lê frações, é importante assistir as videoaulas anteriores. Então, porcentagem é fração. Nós vamos trabalhar com fração, multiplicação e divisão. Então, espero que vocês já estejam atentos a isso, tá bom? E lembre-se, né? Prova é cansativo mesmo. E é bom você já costumar ficar horas e horas estudando, porque no dia da prova vai ser essa pegada, né? Você vai ficar ali 4 horas, 5 horas, não sei qual vai ser o ritmo de prova, mas é isso, 4, 5 horas ali direto. Então é estratégico você fazer as pausas para você ir no banheiro para dar aquela relaxada e voltar
a prova. Às vezes vai começar a errar, vai começar a calcular errado, então é normal, faz a pausa, vai no banheiro, vai beber uma água, volta e continua aquela pegada de prova e dedicação. Que nem eu prometi, no final das 8 videoaulas, eu vou gravar uma videoaula especial, que é justamente com prova anterior. Então, como que eu resolveria aquela questão, como aquilo que foi exigido, está sendo exigido pela bancada, vai ser materializado, vai ser utilizado no dia da prova, tudo bem? E outras técnicas de prova que eu vou indicar. Aí você vai pegando a dica aí do professor de matemática, professor de português, professor de geografia. Quando você vê, você vai conseguir o maior número de pontos. Então lembre-se, nessa prova você ou ninguém vai gabaritar. Então ninguém gabarita em prova, tá? A ideia não é gabaritar. A ideia é acertar o maior número de pontos e fazer a prova da estratégia certa. Tudo bem? Então isso eu vou falar um pouco lá na videoaula de bônus sobre como fazer a prova, né? Pegar uma prova anterior e como executar ela. Tudo ok? Muito bem, pessoal. Sem mais delongas, lembre-se, né? Eu sou o professor Galeno Coelho, sou de Matemática e Física e é um prazer ter você aqui no meu canal. Na próxima videoaula é porcentagem. Espero que você continue aí comigo aprendendo até essa última aula bônus. Desde já agradeço a todos vocês, valeu, um abraço e até mais.